Livros cristãos que toda mulher precisa ler. É hora de atualizar a listinha, então pega aí o seu papel, a sua caneta e assiste o vídeo até o final para conferir todas as dicas. Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Mariana Amaral e por aqui você vai ver conteúdo sobre livros, leituras, sobre fé e vida comum. O vídeo de hoje é um especial Dia Internacional da Mulher e aqui eu quero desejar felicitações para nós mulheres. Vou compartilhar mais de 15 indicações de livros cristãos para as mulheres. Detalhe, não são livros só sobre feminilidade, mas sim sobre os diversos subgêneros da literatura cristã. E antes de continuar, aqueles avisos que vocês já sabem, mas é bem importante lembrar, principalmente agora no comecinho do vídeo. Não esquece de deixar o seu like quando você faz isso, que assim, gente, é algo bem rapidinho, não custa nada. Um clique, você deixa o seu like. Além de você apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, o YouTube entende que os conteúdos aqui são relevantes e compartilha com mais pessoas e desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta para conferir toda a programação e dia a dia, tudo em tempo real. E se você, assim como eu, é apaixonada por livros e leituras, eu quero te convidar a fazer parte do nosso Clube do Livro das Singuletes Literárias. A nossa meta é de ler um livro cristão a cada 2 meses. Pois é, estamos com um ritmo de leitura diferenciado, porque a nossa meta é fazer a leitura com qualidade ao invés de quantidade. Nosso clube é fechado para as mulheres e se você tem interesse, eu vou deixar aqui abaixo o link com todas as informações para você fazer parte. Então, a minha proposta é só mencionar os livros para vocês. Eu não vou fazer comentários, não vou me aprofundar muito sobre o conteúdo de cada livro, porque senão o vídeo vai ficar extenso demais. Se você tiver interesse em saber mais sobre um livro ou outro, eu vou deixar aqui em cima uma playlist com todos os livros que eu já trouxe resenha aqui no canal ou vlog de leitura, que é uma forma onde eu compartilho a minha experiência de leitura com vocês. Então depois você pode dar uma conferida. Primeiro livro cristão que toda mulher precisa ler é Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Gente, o livro tá todo marcado e quem me conhece sabe que isso aqui é sinal de que, assim, a leitura foi maravilhosa e eu tive uma boa experiência e eu gostei tanto a ponto de panfletar esse livro com as pessoas. Eu já fiz a releitura dele, eu acho que umas 3 vezes. Esse livro é um estilo devocional em 40 capítulos ou 40 dias. O autor ele vai estar compartilhando alguns conteúdos para que você entenda o seu propósito em Deus. Esse livro, o autor vai nos ajudar a sintetizar e memorizar as prioridades da vida, nas quais devemos nos concentrar durante nossa jornada neste mundo: a adoração, a comunhão, discipulado, serviço e missão. Esse é um livro fundamental para você que quer se aprofundar mais em conhecimentos sobre o Evangelho, sobre como viver uma vida cristã e muito mais. Próximo livro se chama Bases da Fé Cristã, do Wayne Grudem. Nesse livro, o autor vai compartilhar 20 fundamentos que todo cristão precisa saber. Fundamentos esse que vai fortalecer a nossa fé. Esse livro ele é um compilado de um outro livro do mesmo autor, onde ele fala de uma forma muito mais elaborada sobre esses determinados assuntos. Então, o outro livro dele é um livro de teologia, esse aqui é um compilado, um livro mais curtinho, sintetizado. E aqui o autor vai responder com base bíblica perguntas fundamentais que literalmente todo cristão precisa saber. Perguntas como: o que é a criação, o que é pecado, quem é Cristo, quem é Deus, o que é o batismo. E ele vai responder essas perguntas não com base na sua opinião pessoal, mas sim sobre o que a Bíblia diz sobre esses
esses assuntos. Esse é um ótimo livro para fazer leitura coletiva, para você ler estilo discipulado e muito mais. Então esse livro contém respostas fundamentais que precisamos saber, são respostas essas que fortalecem e solidificam a nossa fé. Próximo livro, 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns, do John MacArthur. Nesse livro vamos conhecer a história de 12 mulheres com a perspectiva bíblica sobre elas. Então vamos conhecer mais sobre o lado pessoal delas. Quem eram essas mulheres, em que época elas vivenciaram, como foi a jornada de fé delas e muito mais. E principalmente, como é que a gente pode aprender com essas mulheres que de certa forma fizeram a diferença na história, no cristianismo. Mulheres a qual o Senhor usou, que estão mencionadas na Bíblia e que a gente pode aprender muito com elas. Próximo livro é para você que está gravidinha ou que é mamãe de um bebê de até 1 ano de idade. Eu estou falando do livro As Primeiras 4 Estações, da autora Fernanda Witwicki. E gente, mais uma vez, o livro todo marcado, sinal de que é um favorito para mim. E esse livro eu vou sair panfletando porque ele tornou assim a minha experiência com a maternidade muito mais especial. Aqui a autora vai compartilhar as 4 estações, o primeiro ano da maternidade, o primeiro ano do bebê, e ela vai falar sobre diversos assuntos desse mundo, só que com a perspectiva cristã, a perspectiva bíblica sobre tudo isso. É muito legal porque a escrita da autora é tão assim intimista, e aí você se sente amiga dela conforme vai lendo. Aqui ela compartilha também versículos, frases e dicas pessoais que pode ajudar muitas mamães. E em cada assunto ela vai estar compartilhando também um pouco da sua experiência pessoal, além de ensinamentos e reflexões bíblicas sobre. Aqui a autora vai falar sobre amamentação, vai falar sobre o período do puerpério, vai falar sobre pedir ajuda, sobre paternidade, introdução alimentar e muito mais. Todas as estações e etapas da vida de um bebê de até 1 ano. O próximo livro é para você que está em busca de fazer as pazes com o seu corpo e as pazes com a sua alimentação. Eu estou falando do livro Abra o Coração e Feche a Geladeira. Esse livro me ajudou muito no processo em que eu estava lidando com a compulsão alimentar. Basicamente, a autora, a Lisa TerKeurst, eu não sei se eu tô falando certo, mas essa autora ela vai compartilhar um pouquinho sobre a nossa relação com o nosso corpo e como isso reflete a questão de Deus para nossa vida. Como a gente pode olhar para o nosso corpo e entender ele como o templo do Espírito. E qual a relação tem do nosso corpo, da nossa alma, a forma como a gente se alimenta com a nossa vida espiritual. Esse livro me ajudou muito a fazer as pazes com o meu corpo, a me alimentar de uma forma mais saudável e ressignificar, sabe, a questão de nutrição na minha vida. Esse livro me ajudou a entender a relação meio que tóxica que eu estava tendo com relação aos alimentos, onde eu descontava as minhas emoções na comida, ao invés de levar para Deus as minhas emoções, a ansiedade, frustração e muito mais. Também livro cheio de marcação, sinal de que é um favorito para mim. Então aqui eu aprendi muito mesmo sobre lidar com as emoções e com o espírito. O próximo livro é um clássico, O Poder da Mulher que Ora, da Stormie Omartian. E esse livro aqui representa todos os outros da autora, a qual ela fala sobre oração. Ela tem também O Poder da Esposa que Ora, enfim. Então eu super recomendo essa série de livros. Nesse livro a autora vai estar falando sobre oração e aspectos pelo qual nós devemos orar por nós mesmas e trazer esse olhar mais íntimo sobre a importância de intercedermos por áreas da nossa vida, sobre a importância de orar para si mesma. Afinal, se nós estamos bem, conseguimos exercer bem o nosso ministério, aquilo que Deus nos chamou para fazer, conseguimos amar ao próximo de uma forma boa e muito mais. Então eu super recomendo O Poder da Mulher que
que ora e da esposa que ora. Próximo livro tá na lista dos curtinhos, mas que são grandes em reflexão. Eu estou falando do livro Ego Transformado, do Timothy Keller. É um livro bem curtinho mesmo, gente, mas assim, o autor, com poucas palavras, ele vai abordar um tema fundamental para nós cristãos. Vai falar sobre o ego, vai falar sobre essa nossa tendência a querer elevar o nosso ego, a achar que o mundo gira em torno de nós. E aqui ele vai desconstruir algumas dessas ideias e nos ajudar a olhar para a cruz, nos ajudar a entender como devemos andar, como devemos seguir e como devemos direcionar a nossa vida numa perspectiva onde Deus é o nosso Senhor. Mais um da lista dos curtinhos, eu estou falando do livro Mulheres no Ministério, Jesus, Justiça e Papéis de Gênero, da autora Kate Keller, esposa do Timothy Keller. E aqui a autora ela vai falar sobre um grande dilema, se a mulher ela pode ou não atuar como pastora, se ela pode atuar diretamente no ministério, como uma líder, como alguém que vai ensinar a palavra e muito mais. Então aqui ela traz uma reflexão sobre o assunto, principalmente abordando os livros, de Tito e de Coríntios, onde tem passagens que falam sobre isso. Então aqui ela traz reflexões com base bíblica e eu acho que vale muito a pena a leitura. Próximo livro, Feminilidade Radical. Fé feminina em um mundo feminista. É o livro da Carolyn McCulley. Eu acho que é fundamental as mulheres cristãs fazerem a leitura desse livro para conhecer, primeiro, o que é o movimento feminista, entender as ideologias desse movimento e, principalmente, saber sobre a relação bíblica de Jesus com as mulheres, sobre o cristianismo com relação às mulheres. E aqui nesse livro a autora vai fazer meio que um estudo, ela vai compartilhar em um formato assim de estudo também sobre o feminismo. Ela vai trazer algumas reflexões e informações importantes sobre determinadas coisas que o movimento defende e no final ela vai trazer assuntos com a perspectiva bíblica, vai falar sobre como podemos agir a partir dessas informações. Agora que sabemos o que é o feminismo, o movimento feminista e principalmente sobre como Jesus lida com as mulheres, sobre como é a feminilidade bíblica, como nós cristãs podemos agir a partir de então. Então esse é um livro fundamental. Também fiz várias marcações, eu li com as meninas do clubinho e foi uma ótima experiência. Próximo livro, Heroínas da Fé, da Ruth Salviano Almeida. Esse livro ele é no formato de devocional e aqui vamos conhecer a história de mulheres que de certa forma impactaram a história da igreja. Gente, são testemunhos, são relatos assim muito impactantes e eu finalizei essa leitura com um coração assim muito temeroso, sabe? E fazendo várias reflexões sobre a maneira como eu tenho propagado o evangelho e até que ponto eu tenho feito sacrifícios e renúncias a favor do evangelho e muito mais. Ver a história de mulheres reais que sofreram, foram perseguidas, que até morreram por conta do evangelho é algo que confronta, mas também nos inspira a ser diferente. Próximo livro, bem conhecido, é O Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. Nesse livro, a autora vai falar sobre o ordinário, sobre o nosso dia a dia e como lidamos com ele numa perspectiva a qual devemos glorificar ao Senhor em tudo que fazemos. Em cada capítulo, a autora vai estar trazendo reflexões sobre esse assunto, sobre a importância de parar, olhar para o nosso dia, ressignificar a forma como temos lidado com os nossos dias e encontrar sentido, glorificar a Deus em tudo que fazemos. Deus está presente em todos os lugares e todos os dias é possível reconhecê-lo na nossa vida ordinária. E esse livro nos desperta a olhar para os nossos dias com uma perspectiva diferente. Próximo livro, Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Esse livro também é num formato devocional
devocional. Esse livro, o autor vai falar sobre disciplinas espirituais, dividindo em 4 partes. Primeiramente, ele vai fazer tipo a introdução, onde ele vai falar mais sobre a importância das disciplinas, quais são essas disciplinas e afins. Em seguida, ele vai falar sobre a parte prática, como a gente pode vivenciar, né, as disciplinas espirituais no nosso dia a dia. Em terceiro, ele vai falar sobre como a gente pode ressignificar algumas coisas que a gente acaba fazendo, que vai meio que pro automático, como a gente pode entender que o que mais importa é o tempo de qualidade com Deus, ao invés da performance. E por último, ele vai falar sobre um relacionamento de profundidade com o Senhor. Esse é um livro fundamental para você que quer construir uma vida devocional, para você que quer criar um hábito de leitura, de ter um tempo com Deus com qualidade, sem performance, para literalmente ressignificar o seu lugar secreto. O próximo livro, Deixe-me Ser Mulher, da Elisabeth Elliot, é um livro muito precioso. Aqui a autora escreve para sua filha sobre feminilidade, sobre casamento, sobre muitas coisas do mundo feminino. São conselhos que ela dá para sua filha e esse livro é muito inspirador. Então, se você é jovem, se você é recém-casada ou se você está no processo, né, em um relacionamento para o casamento, esse livro vai te ajudar bastante a entender um pouco sobre algumas áreas da nossa vida como mulher e entender isso de uma pessoa mais experiente, com um olhar e uma perspectiva cristã, bem assim madura. Enfim, são conselhos maravilhosos e a escrita também é incrível. Eu amei demais esse livro. Próximo livro, Mulheres Improváveis, da Viviane Martinello. As mulheres que Deus está levantando nesse tempo. Esse livro, a autora vai falar sobre diversos assuntos da vida feminina e aqui ela vai compartilhar sobre o tempo de espera, de silêncio, sobre o lugar secreto, basicamente sobre esferas e estações a qual Deus trabalha em nossa vida. Esse livro foi fundamental para me ajudar a entender a estação que eu estava vivendo e como Deus trabalha, sabe, no nosso íntimo, como Deus trabalha no secreto e como Deus também faz no momento em que a gente é chamada para poder estar em público, exercer o chamado ministerial e muito mais. Esse é um livro fundamental para todas as mulheres, para nos ajudar a visualizar a nossa feminilidade com a perspectiva cristã e bíblica com propósito. O próximo livro, Coração Indestrutível, do Jaime Fernandes Garrido. Algumas pessoas vivem, outras se conformam em sobreviver. Esse livro é no formato devocional também. E aqui, em cada capítulo, o autor vai falar sobre um tipo de coração e como nós podemos mudar esse coração pecaminoso para que ele venha exercer as coisas para a glória de Deus. Aqui ele vai falar sobre o coração ansioso, sobre o coração egoísta, coração orgulhoso, coração preocupado, coração medroso. Gente, ele aborda vários aspectos das nossas emoções e é muito, muito especial, porque aqui ele nos ajuda meio que a fazer tipo uma análise de autoconhecimento para que a gente possa identificar quais são as coisas que têm limitado o nosso coração, aquilo que tem interferido na falta de fé, na incredulidade. Então esse é um livro sobre desenvolvimento emocional, sobre como lidar com as nossas emoções para a glória de Deus. Próximo livro, Enquanto Isso, da autora Fernanda Witwicki. Esse livro ele tá lacrado, eu fiz a leitura pelo Kindle e eu gostei tanto que eu disse não, eu preciso do livro físico também. Aqui a autora vai falar sobre o que fazer enquanto esperamos. Aqui ela vai compartilhar o seu testemunho com relação à maternidade. A Fernanda, ela passou por um processo de infertilidade, ela tentou mais de 30 vezes, recebeu mais de 30 negativas e Deus, depois, de um tempo, no tempo dele, ele presenteou essa família com 2 filhos, com gêmeos e em seguida com a segunda gestação. Então, assim, dose tripla, que o Senhor abençoou a vida deles e é um testemunho inspirador, é um testemunho
testemunho lindo. Nesse livro ela vai compartilhar de uma maneira assim muito gostosa também de ler, como se a gente estivesse conversando, tomando um café e ela contando a história. Aqui ela vai falar sobre as experiências e reflexões, aprendizados que ela teve durante essa jornada de fé. Então, se você está passando por um processo de espera, independente de qual área seja, eu super recomendo essa leitura. Por mais que ela compartilhe o testemunho dela direcionado para a maternidade, mas aqui ela traz tantos insights, tantas reflexões gerais, bíblicas, que cabe para todas as áreas da nossa vida. Então, eu super recomendo essa leitura. O próximo livro é assim, meu número 1 para você que deseja ser uma mulher de palavra, uma mulher da palavra de Deus. E aqui eu estou falando do livro Mulheres da Palavra, da Jen Wilkin. Como estudar a Bíblia com a nossa mente e o nosso coração. A Jen Wilkin, para mim, ela é referência de ser essa mulher que ensina a Bíblia, que ensina como estudar a palavra de Deus. Não preciso falar muito, né? Olha o tanto que eu destaquei. Esse livro, ele é fundamental para você que deseja estudar a escritura de maneira mais profunda. Aqui ela vai compartilhar uma reflexão, uma ideia sobre estudar a Bíblia numa perspectiva que eu nunca tinha visto antes. Aqui a autora também vai ensinar o método indutivo, método esse que eu ensino aqui para vocês. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho um projeto de estudo bíblico, onde estudamos um livro da Bíblia aplicando o método indutivo. Esse método que a autora traz, ele é baseado em 5 P's, que ela chama, para o estudo bíblico saudável, onde a gente estuda a Bíblia com paciência, com oração, com perspectiva, com propósito e muito mais. Nos estudos que eu disponibilizo, além de te ensinar de uma maneira muito mais lúdica, de uma forma muito mais fácil de compreender o método, a gente coloca em prática também. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse projeto, aqui abaixo eu vou deixar um link para você conhecer mais. Próximo livro, Sem Rivais, da Lisa Bevere. Olha só, marcadinho. Nesse livro, a autora vai falar sobre rivalidade feminina, um tema muito relevante, principalmente para abordarmos no quesito igreja, comunidade e muito mais. Então, aqui a autora vai estar falando sobre identidade em Deus. Tem um capítulo sobre identidade em Deus, a nossa identidade, e o outro falando sobre a identidade de Deus, que assim, gente, são capítulos que me marcaram muito mesmo. Ela traz numa escrita fenomenal essa questão, né, de entendermos o nosso processo, o nosso propósito e entender o tempo, sabe, de Deus em nossa vida e principalmente como podemos estar em comunidade, sabendo que Deus ele vai usar cada uma de nós com a nossa singularidade. Por último, mas não menos importante, eu super recomendo o livro Feminismo, Perversão e Subversão, da Anna Campagnolo. Gente, esse é um livraço e, como podem ver, também super marcado. Aqui, em uma forma de estudo, a autora vai falar sobre o feminismo, sobre as ondas do feminismo, a linha do tempo, sobre ideologias e muito mais. Esse é um livro que eu super recomendo que você leia bem assim, aos poucos. É um livro com bastante texto. A autora vai compartilhar muitos artigos, tem bastante referência bibliográfica, então não é para ser aquela leitura tipo de uma ficção que você lê rapidinho e pronto, sabe? Não. Esse livro requer atenção, que você realmente leia como se fosse um livro de estudo. Então eu super recomendo que você divida em partes. O livro é dividido em 5 partes e aí talvez você possa fazer a leitura tipo uma parte a cada mês, sabe? E aproveitar ao máximo. Esse é o tipo de livro para você que quer conhecer a real do movimento feminista, conhecer a história, como foi que surgiu, quais são os aspectos que o movimento acaba defendendo. Aqui ela vai falar sobre reprodução feminina, sobre direito ao voto, sobre o ódio ao cristianismo e muito mais. E ela traz muitas referências bibliográficas de artigos que nos mostra, né, a realidade. Então aqui não é achismo dela, mas sim coisas históricas que estão aí disponíveis para vermos, só que ela faz um
compilado dessas informações e traz aqui. Então, por isso, o livro bem extenso. E eu super recomendo para você, mulher cristã, conhecer sobre esse assunto para que você não venha ser enganada sobre as falsas ideologias desse movimento. E esses são todos os livros físicos que eu tenho aqui e que eu super recomendo para vocês. Posso fazer a parte 2 desse vídeo se vocês quiserem, com dicas de ficção cristã e outros subgêneros, então comenta aqui abaixo se você quiser e aí eu trago a parte 2. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui também qual é o livro que você adicionaria nessa minha listinha, um livro que toda mulher cristã precisa ler. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque dica boa é dica compartilhada. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais.